Sejam todos muito bem-vindos a esse novo currículo da nossa EBD. A IBAN está sempre pensando exatamente sobre a necessidade da nossa igreja e nesse momento nós estamos então iniciando um currículo que fala sobre a teologia paulina para a família. A teologia, o conhecimento, o estudo da pessoa de Deus, ao qual ele entregou na mão do apóstolo Paulo para poder ensinar a família, a igreja. E assim Paulo se torna, então, um dos apóstolos que mais doutrinou a igreja em todo o tempo de existência dela. Paulo foi o que escreveu mais cartas do Novo Testamento que nós temos hoje como doutrina para a igreja, para a família, para a nossa vida pessoal. Para o solteiro, para o casado, para a viúva, para o pastor, para a ovelha. E a gente tem muito ensinamento que Deus deu, concedeu, iluminou Paulo por meio do seu Santo Espírito para que nós hoje sejamos edificados pela palavra do Senhor. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, dentre elas as primeiras cartas, que foram a carta aos Gálatas e também a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses. As principais cartas que Paulo escreveu foi Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. As cartas pastorais, que foram as cartas escritas para 1 e 2 Timóteo, e também a carta escrita a Tito. E as 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso, e que foram elas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós temos muitos assuntos para tratar nesse novo currículo, e você vai ser, com certeza, impactado por tudo que nós vamos falar aqui em todo esse percurso desse novo currículo. Nós vamos falar sobre o homem, nós vamos falar sobre a mulher, o papel de cada um, nós vamos falar sobre perdão não sendo uma opção, mas uma obrigação para aquele que teme a Deus e por que a gente entende biblicamente assim, como é isso. Nós vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre patrões, empregados e tudo o que Deus concedeu a Paulo para que nós, como igreja, fôssemos edificados ao longo do tempo. Para tanto, nós temos um novo formato a partir de agora, aonde nós vamos ter sempre aqui conosco, de forma majoritária, professores da nossa classe de EBD. Os professores da nossa EBD vão estar aqui conosco nessa aula online, são os mesmos professores que estão dando aula no modo presencial. E esses professores vão estar aqui conosco, participando aqui com a gente, interagindo, falando, contribuindo, perguntando. E eu quero dizer para vocês uma coisa, nenhuma das perguntas, nenhuma das contribuições que eles vão trazer aqui não foram programadas. Tudo está sendo muito livre para que realmente a gente tenha uma interação bacana sobre aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da vida de Paulo para a igreja, para a família. E a gente tem aqui então a professora Karina, que vai estar conosco. Nós temos Pedro Paulo, que também vai estar participando conosco aqui. Davi, que vai ser um dos professores dessas aulas, é o professor dessa aula, quero chamar aqui à frente também. E nosso amigo e irmão Bira, a gente conhece como Birinha, que também vai estar participando conosco aqui dessas aulas. Davi, casado com Neia, ele vai estar dando aula hoje e falando um pouco para a gente sobre a vida de Paulo e também falando sobre quais serão os temas que nós vamos abordar nesse novo currículo doravante. Que Deus te abençoe, Davi. Amém, pastor. Obrigado. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Paulo e as cartas que ele escreveu. O tema hoje que nós vamos conversar aqui é sobre a vida de Paulo. Vamos fazer um panorama biográfico, as cartas de Paulo e o tema da teologia paulina para a família, que é o tema da nossa EBD. A Bíblia, ela possui mais informações sobre a vida de Paulo do que sobre de qualquer outro apóstolo. Isso não é uma surpresa, porque a Bíblia ela tem muitos livros, como já foi citado aqui pelo pastor, que Paulo escreveu. E além desses, nós temos ali uma grande fonte de informação sobre a vida de Paulo encontrada no livro de Atos. Então,
A Bíblia é repleta de informações da vida desse apóstolo e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Para começar, nós vamos falar sobre a cidadania. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que era a principal cidade ali da região da Cilícia, que era o extremo sudoeste da Ásia Menor, uma das principais cidades. Ele era um judeu, mas também ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. Ele era um cidadão judeu e um cidadão romano. Sobre a cidadania romana, existem duas teorias. Uma, que o pai dele era romano e por isso ele foi beneficiado por ser filho de um romano. E a outra é que essa cidadania pode ter sido comprada, que era um costume também daquela época. Embora fosse um valor muito absurdo, mas é uma das linhas também que é abordada por isso. Apesar de Paulo ter nascido em Tarso, ele foi educado em Jerusalém. E os teólogos dizem que ele foi muito pequeno para lá. Então ele foi para Jerusalém e foi educado por um mestre chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um importante membro do judaísmo. Ele era um mestre do judaísmo. Sim, sim. E o próprio Gamaliel, né, como está descrito, ele vem de uma origem, né, que o próprio avô dele era o Hillel, né, que era o fundador da escola liberal dos fariseus. Exatamente. E por causa dessa influência, Paulo também se enveredou pelo caminho do judaísmo. E ele também se tornou um importante membro do judaísmo. E ele perseguia os cristãos. Em um versículo que nós vamos falar mais à frente, ele chega a dizer que ele perseguiu o caminho até a morte. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso à frente. Até quando ele teve um encontro com Jesus. E a partir desse momento, a vida de Paulo se transformou. Ele estava na estrada indo para Damasco, quando teve uma experiência com Jesus. Jesus se apresentou a Paulo e a partir daí a vida dele se transformou completamente e então ele passou a ser chamado como apóstolo dos gentios, como ele mesmo relata ali no livro de Romanos. Esses versículos que nós vamos falar agora, eles são os versículos que resumem o que a gente está falando aqui. É o que a Bíblia traz para a gente sobre informações sobre Paulo e que ela atestam que nós estamos falando aqui. Esse versículo que está em Atos, esse capítulo de Atos 22:3, ele é um capítulo onde Paulo está fazendo a sua defesa quando ele estava em Jerusalém, na sua terceira viagem missionária. Então ele fala sobre a experiência dele, né, e fala sobre a vida dele. E nós vamos ler o texto agora que diz o seguinte: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Na sequência, diz o seguinte: persegui este caminho, e esse é o texto que eu mencionei, quando ele falou que eu persegui este caminho até a morte. E se nós repararmos, o caminho aqui está com a letra maiúscula, que quer dizer que ele perseguia o próprio Jesus. Então, o próprio Paulo escreveu isso. O próprio Paulo falou isso quando ele fazia a sua defesa em Jerusalém. Ele tem consciência, né, de que perseguir o caminho, não somente perseguir, mas até a morte, prendendo homens, mulheres, não somente prendendo, mas no sentido literal de colocar na cadeia. Sim. Entendeu? E a consequência até dessa cadeia era a morte, como a gente vê na história, né? A consequência era a morte. Então, no fim das contas, Paulo era um perseguidor de cristão que levava os cristãos também à morte. Perseguia este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi também cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, quando eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim.
Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E sobre o tema da mudança da vida de Paulo, nós temos o versículo que está em Atos 9, 15 e 16, quando Ananias é orientado pelo Senhor para poder encontrar com Paulo. Nesse momento Paulo estava cego, Ananias recebeu uma orientação para encontrar com Paulo. E ao questionar ao Senhor, por conta do histórico de Paulo, o Senhor respondeu assim para Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, que era perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido. Interessante que na carta aos Filipenses ele traz que a prisão, esse sofrimento é para o progresso do evangelho. Né? A importância dele entender que esse sofrimento era para ele, estava ali alocado para ele, e como isso ia levar ali a alcançar outras vidas. E agora nós vamos falar um pouco sobre a teologia paulina para a família, que é o tema da nossa EBD. A gente pode, quando fala sobre isso, na teologia paulina para a família, a gente pode estar pensando, como assim, Paulo não tinha família? Como é que ele pode ter autoridade para falar de família, né? E além da experiência que ele tinha na convivência com os irmãos, com a igreja, ele também tinha o Espírito Santo de Deus. Então, ele tem autoridade a partir do Espírito Santo de Deus para falar sobre o tema. Então, Paulo, nós podemos atestar isso, na verdade, com os versículos a seguir. Atos 9:17. Também, quando Ananias encontrou Paulo, quando ele teve a experiência lá com o Senhor, depois, na verdade, né, que ele teve a experiência com o Senhor, Ananias disse assim para Paulo: Saulo, então Saulo, né? Porque Paulo tinha o nome Saulo, mas depois ele adotou o nome de Paulo, que alguns teólogos dizem que era um sobrenome, tem algumas teorias com relação a isso. O nome judeu e o nome romano. Sim. Paulo não deixou de ser Saulo, Saulo não deixou de ser Paulo, Paulo era Saulo, Saulo era Paulo. Sim. Mas eram nomes judeu e grego, judeu e romano. O nome que era usado por ele antes da conversão dele, do encontro com o Senhor, era Saulo. Então, Ananias se refere a ele dessa forma: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E logo depois daí, Paulo já saiu pregando lá na região, nas sinagogas. Então, Paulo, ao ter a experiência com o Senhor, ele ficou cheio do Espírito Santo. E isso deu autoridade a ele para falar sobre temas como família, como igreja e como tantos outros. Um outro versículo que nos chama a atenção está em Atos 20, 22, que o próprio Paulo diz: E agora, impelido pelo Espírito. Então, Paulo, ele tinha sido orientado pelo Espírito a ir para Jerusalém. Então, ele tem a relação com o Espírito Santo de Deus. Ele tinha a relação com o Espírito Santo de Deus. Mais um versículo. Também Paulo, depois de falar bastante sobre temas relacionados até a casamento, no final do capítulo, que está ali no 1 Coríntios 7,40, ele diz assim: E também eu cuido que tenho o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu tenho a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu falo em nome do Espírito Santo de Deus. É importante essa abordagem, porque em 1 Coríntios 7 é onde Paulo é um dos lugares onde Paulo mais trata sobre essa questão de família, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o casamento, né? E ele dá uma ordem, ele fala lá em cima dizendo: digo eu, não o Senhor. Outro versículo ele diz: assim diz o Senhor, e não somente eu. E quando esse capítulo, né, 7 termina, ele endossa essa ideia que talvez alguns vão dizer: mas será que ele realmente foi quem deu a instrução ou foi o Espírito Santo?
né? Será que veio dele, como ele diz, não veio de mim, mas do Senhor? Digo eu, não o Senhor? E nesse último versículo ele faz um arremate de tudo, falando sobre a autoridade que ele tem do Espírito Santo, porque ele diz, cuido que tenho o Espírito Santo. Então tudo que Paulo fala sobre família foi inspirado pelo Espírito Santo. Nas próximas aulas, nós iremos abordar os seguintes temas: o homem e o sacerdócio familiar. Como vai ser bom tratar sobre isso, né, Davi? Porque a visão tão distorcida, né, do homem na sociedade hoje, né? A gente ouve falar sobre a tal da masculinidade tóxica, né? Que é uma distorção do que realmente é a masculinidade que Deus nos ensina por meio da sua palavra, né? Assuntos muito relevantes que nós vamos tratar, como a mulher virtuosa, a mulher, o homem, o papel do homem, o papel da mulher, sem a carga ideológica, né, que hoje em dia tem sido tão propagada, mas com a verdade de Deus para a nossa vida, né? Com as características, né, que esse Isso. cristão precisa ter, essa cristã precisa ter. Não com a masculinidade tóxica, não com o machismo, não com o feminismo, mas com a feminilidade bíblica para a mulher que a Bíblia nos propõe, com o papel da mulher, com o papel do homem, né? De uma forma muito clara. Todos nós somos iguais diante de Deus, mas nós temos papéis diferentes diante da sociedade. E teremos também assunto específico para esse tema que a gente vai ver mais na frente. E pensando na proposta do casamento, se o homem entende a sua missão, é mais fácil para a mulher compreender o que é a submissão, né? Então, a importância mesmo desses papéis serem bem definidos, já que estão tão confundidos nesse momento. É verdade. A submissão como sendo a ideia, né, que ela está aliada à missão do seu marido. E a missão do seu marido, e aí é importante que todo mundo lembre que a missão do marido é dar a vida pela esposa, né? E tem muitos textos que nos fazem lembrar sobre isso. E o marido sujeito a Cristo estará na missão de Cristo, a esposa também está na missão de Cristo. Depois criando filhos, né? Para Deus e não para o mundo, né? Sendo o principal exemplo, né? Porque se os pais cuidam dos filhos, nada melhor que cuide com bastante cuidado, né? Sendo ele exemplo, né? De homem, que é o sacerdote do lar, a mulher, que é esposa virtuosa, exemplo para seus filhos. E aí entra temas como não irritar, né? Não irritar os filhos, que a palavra de Deus fala. A mulher ser salva pela missão de mãe. É verdade. Lembrar por mais que não seja a teologia paulina, esse texto que eu vou falar, que fala no livro, no Salmo 127, né? Mas entender os filhos como um presente que Deus nos dá, né? De que os filhos não nos pertencem, mas são do Senhor, e a gente deve criar, então, cada um deles para o Senhor, né? Os filhos são como flechas, né? E que feliz é aquele que enche da sua aljava. Pastor Tessalo é bem feliz, por exemplo, né? Aliás, os obreiros da IBAN seguem essa linha, né? Acho que é pré-requisito para ser obreiro, tem que ter um monte de filho. A vida financeira em família. A família como igreja, né? Também. Também sim. A família como igreja antes, né? A família como igreja, né? Como a gente manter a saúde ali da nossa família com relação a nossos cultos domésticos, né? A nossa envolvimento com o Senhor, trazer a palavra na nossa casa, fortalecer nossa família espiritualmente, para que também a igreja seja fortalecida, porque a família compõe a igreja. Então, a vida devocional, né? Como família, como igreja, dentro de casa, né? Vai ser muito bom a gente conseguir resgatar tudo isso nesse tema também. E reforçar o conceito de comunidade, né? Família é uma comunidade, a igreja, não o templo físico, mas a comunidade de fé, né? Um se relacionando ou interagindo com o outro de forma que agrade ao Senhor. Sim. Agora sim, a vida financeira em família. A irmã Juliana Barbosa vai vir, né? Ela vai vir. Presença confirmada aí da irmã Juliana no nosso próximo debate. Mas a ideia é justamente essa, como gerenciar, né, a vida financeira em família. Não é só no podcast. É verdade. O contrato lá pode estar, o contrato firmado sem direito a ir para outro ambiente, né? Então, então essa vida financeira, né? Como é que a gente lida com o dinheiro na nossa família? Como é que a gente, né, abençoa aos outros, abençoa a igreja também? Julgo desigual. Aliás, é uma pergunta, né?
Jugo desigual. E como fica a comunhão com os descrentes? Relacionamento entre crente e descrentes, qual o limite até onde deve haver uma associação, né? Ou devo me afastar completamente do descrente? E o texto de Coríntios, quando fala sobre jugo desigual, muitos associam somente ao casamento, né? E que, na verdade, na época em que Paulo escreveu, o casamento era um tipo de negócio do tempo, né? E então a gente tem a dupla compreensão, tanto no sentido do casamento, quanto dos negócios, da sociedade, e não se aliar, não ter sociedade com o descrente, como é isso, o que é que a Bíblia nos ensina, e também o casamento como uma união monogâmica, abençoada pelo Senhor, né? Como é isso? Que jugo desigual é esse? Vai ser um tema bastante interessante de analisar. Tem muitos livros que falam sobre jugo desigual. O Bira até me deu um livro sobre jugo desigual. Ele me deu autografado, foi. Autografado. Com papel contact também? Com papel contact, com o nome dele. E como fica a comunhão com os descrentes, né? Como o pastor Fábio falou, né? Parece que o tema jugo desigual só se aplica a casamento, né? Se comunhão é também relacionamento, naturalmente esse relacionamento, essa comunhão, como é que a gente trata lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá no futebol, lá no condomínio, né? Com os irmãos da igreja? Porque alguém pode ler o versículo e dizer, não é para me associar com ninguém não, então deixa lá quieto, não vou pregar para ninguém, não vou me aproximar de ninguém, não vou ajudar ninguém. Não é isso. E de fato, né, nós vemos um apelo muito grande, né, da pós-modernidade aí presente, né, a pós-verdade como uma corrente muito forte na nossa sociedade, e que nós cristãos temos que nos saber posicionar diante dessas coisas. Como é que iremos, né, enfrentar essas coisas, né, num jugo desigual, né? Nós estaremos diante de fatos, de ideias que contrapõem o nosso pensamento. Então, como fica a comunhão? Como devemos trabalhar com o nosso colega que não pensa da mesma forma que a gente, que não é um cristão, que é, em muitos casos, um ateu, um gnosticista, enfim. Isso. Vai ser muito assunto para tratar. Eu lembro que Paulo fala em Coríntios, né, que nós somos como cartas vivas, né? Então as pessoas, o mundo está lendo a gente, está lendo o Evangelho a partir de nós, através das nossas atitudes, né? O que as Escrituras Sagradas nos ensinam para que a gente tenha escrito, né, na nossa vida, para que as pessoas estejam lendo. Vai ser muito bom. Vai ser imperdível, pastor. O perdão não é uma opção. É um tema muito complexo, difícil, mas que nós temos um mandamento de Deus com relação a esse assunto, né? E aquela coisa, é um perdão social ou é um verdadeiro perdão? Né? Muitas vezes a gente não entende o que é o verdadeiro perdão. Então, desconstruir, às vezes, aquilo que a gente deixa. Não, deixa aqui, não falo mais com essa pessoa, né? Então, isolo, né? Tem gente que ainda fala assim, eu isolei fulano, né? Eu isolei aquela pessoa, não quero mais contato com ela. Mas o que é o verdadeiro perdão? É muito bom pensar sobre perdão, porque Jesus ensina a gente, né, na oração do Pai Nosso, e para mim ali tem algo muito importante que a gente precisa analisar direito, porque ele diz, na hora que nós estamos orando, né, parte da oração diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E esse assim como, para mim, é uma chave de ligação, onde diz, na mesma medida com a qual eu perdoo, me perdoe também. Se eu perdoar, me perdoe também. Se eu não perdoar, não me perdoe. O assim como tem essa ideia comparativa, que o Senhor faça comigo como eu faço, que eu haja com Ele, que Ele haja comigo, né? Então é importante pensar sobre o perdão e também não esquecendo que a própria Escritura nos ensina que se nós guardarmos qualquer tipo de mágoa no nosso coração acerca de alguém, nós nos tornamos assassinos. Porque nós assassinamos a pessoa no nosso coração. E a aula sobre o perdão vai ensinar muito para a gente sobre isso. Vai ser bom. Sim, sim. E principalmente, né, trazendo essa perspectiva bíblica, né, em relação à presente cultura do cancelamento, né, que é bem notório hoje em dia, né, que está totalmente intrínseca ao perdão. Muito bom. Muito bom. E quando acontece o adultério? O que fazer? Como guardar seus sentimentos? Né? Como devo agir numa situação como essa? Então são temas...
talvez não, com certeza é um tema difícil até de tratar, né? Mas isso também, para o público que vai assistir, nós como cristãos temos a responsabilidade de dizer o que nós pensamos, como nós pensamos. Então, é um tema que certamente vai um daqueles que podemos convidar o pastor Abraão para dar alguns conselhos, algumas Pastor Abraão vem recomendações. no próximo, né? que é Quero Casar Quero Novamente. Casar Novamente? Quero Esse casar é novamente, pra pastor passar. Abraão Deixar vem isso para ele. para Quero poder casar salvaguardar, novamente, posso? Quero casar novamente, posso? Posso? Olha a pergunta. Instruções. falar sobre adultério, falar sobre casar novamente, né? Vão ser assuntos muito bons, né? Olhar para um texto de Malaquias, por exemplo, que diz Deus odeia o divórcio, né? E quando a pessoa adultera, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é a ideia do divórcio. Quando a pessoa quer casar novamente porque ela foi divorciada, e a gente olhar para um texto tão firme, tão duro quanto esse, né, de Malaquias, Deus odeia o divórcio. É olhar para essa condição, o motivo, qual foi, por quê, e olhar para o adultério, olhar para a tentativa, para a vontade, né, de casar novamente. Vão ser assuntos que vão permear esse novo currículo. E aí o que eu falei, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre masculinidade, feminilidade. Então nós vamos ter um tema específico para cada um. O exemplo de masculinidade do homem cristão, o exemplo da feminilidade da mulher cristã. Esse discípulo de Cristo, né? Como é que ele pode contribuir com a sociedade, com as próximas gerações, com relação a esse assunto, à luz do que a Bíblia diz? O tema seguinte, não sei se já terminamos de dizer, isso aí é o cristão empreendedor. Eu acho um tema muito difícil no ponto de vista das relações de negócio, principalmente, né? Porque a gente tem sempre a ideia de que o cristão, ele será um empresário como qualquer outro. Que pode até Do ponto de vista ofuscar o imposto. da operação, ter uma loja significa comprar e vender. Isso. Não interessa como, o que né? é que deriva daí? Esse cristão pode ofuscar o imposto, pode omitir o imposto. Cuidado, né? E é Não, sutil isso, né? não pode e nem deve, né? Existe uma característica simples, né? Precisa vender, naturalmente ninguém compra alguma coisa por R$100 e precisa vender por R$100. Mas ao vender por 150, não significa que 50 é lucro, porque aí dentro tem embutido uma coisa chamada imposto. E que quem pagou efetivamente não foi o vendedor, foi o comprador, já que isso está embutido no preço. Você está falando como contador, né, Mas, Bira? Bira já está aproveitando. Naturalmente é difícil explicar isso, né? Sim. Mas na prática é cumprir uma obrigação legal. Né? E nós, como cristãos, devemos ser exemplos para isso também. Um pouco pela ótica das relações interpessoais também. Ainda mais que hoje muito essa ênfase da prosperidade muitas vezes descarta isso, né? A forma como você se conduz, né? A sua conduta nesse processo financeiro, interpessoal. A carta de Filemon, ele vai trazer ali sobre relações de trabalho. Então, a gente vê como é importante a gente ter atenção a esses detalhes mesmo, não é apenas prosperar, né? A questão de empreender para prosperar. Não, muito pelo contrário. Esse empreendedorismo tem ali também um objetivo de glorificar o Senhor, através, né, da carta viva, como o pastor Fábio falou aqui, do que eu estou sendo ali onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja em casa, em qualquer lugar. E o impacto na sociedade, né? Como empreendedor, como é que eu posso impactar a sociedade, né? Como é que eu posso ajudar a igreja, não só pensando em lucros e, como o Bira comentou, de qualquer forma você obter esses lucros, né? Deixar passar coisas sutis, que não, isso aqui é só uma besteirinha, dá para dar um jeito aqui, não é pecado não. Né? Vai ser bom a gente falar sobre a masculinidade, a feminilidade, o homem empreendedor, né? Sobre o colaborador, no caso é o funcionário, né? Vai ser bom a gente falar sobre masculinidade e feminilidade, principalmente com a ideia de ser totalmente desvencilhada da ideologia atual, mas daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o homem ser homem, a missão do homem, o papel do homem, a missão, a forma como a mulher deve ser, como ela deve agir, a feminilidade bíblica, né? Eu gosto muito sempre de usar o texto de Provérbios 31, de 10 a 15, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Quem achará? E aí diz que ela excede o valor dos rubis.
Então eu sempre procuro ver a metáfora, né, que está por trás. O rubi, ele tem um valor que faz com que os garimpeiros, as pessoas estejam buscando na lama, debaixo dos escombros, porque existe um valor, né? Quando ela sai dali, que ela é lapidada, que vai para uma joalheria, ela tem um outro preço, porque a sociedade, de algum modo, propõe um outro valor. Quando a gente olha para isso, a gente vê que realmente a mulher não precisa buscar o valor que a sociedade dá, mas o valor que a Bíblia nos propõe. Esse mesmo texto diz que a mulher é como um navio mercante, né? Forte, vigorosa, que traz de longe as suas especiarias, é uma mulher constante. Fala sobre a mulher que ela dá ordem às suas servas, mas ela se preocupa com o que sua família vai comer, o seu marido se agrada dela. Então, o valor da mulher, como a Bíblia nos propõe, não é como as pessoas têm enxergado ou tentado distorcer. E tudo isso depende apenas da cosmovisão que nós temos sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. E vai ser bom falar sobre isso. Nossa escola bíblica está imperdível, né? Então nós queremos motivá-los a participarem de todas as aulas, porque não adianta assistir um pedaço aqui, outro pedaço ali, que você realmente se dedique, que você esteja ali focado, presente, para que sua família seja edificada para a glória de Deus.